Pessoal, agora que vocês realizaram as atividades, nós podemos prosseguir os nossos estudos tentando entender como era o funcionamento dos feudos. Afinal de contas, como eram compostos os feudos, o que tinha neles, como funcionavam. Então é isso que nós vamos ver agora. Bom, quando nós falamos sobre o funcionamento dos feudos, vale lembrar o seguinte, que esse modo de vida, ele vai ser característico da região que compreendia o antigo Império Carolíngio. Não significa que todas as partes da Europa vivenciaram o feudalismo. O feudalismo foi um fenômeno típico do período da Idade Média, porém ele não compreendeu todas as regiões da Europa, e sim apenas algumas. E conforme foram ocorrendo as invasões e o processo de ruralização, muitos nobres acabaram construindo castelos. Os castelos foram extremamente importantes nessa época. Esse, por exemplo, é o Castelo de Carcassonne, localizado na França. Os nobres construíam castelos justamente porque era a parte mais importante do feudo, era onde eles viviam, moravam e então tinham que ter a sua proteção. Por isso, geralmente eram construídos com pedras extremamente resistentes, com poucas janelas, a fim de preservar a segurança dos nobres. Vale lembrar também que em tempos de guerra, os nobres acabavam abrigando os servos também. Então, todos os nobres tinham em seus feudos o castelo. No entanto, quando o feudo pertencia aos domínios da igreja, aí ao invés de um castelo, se tinha um mosteiro. Em geral, nos feudos que pertenciam aos nobres, por mais que tivessem castelos, também existiam os templos um templo católico, para que os nobres cumprissem com as obrigações religiosas. Moinho, celeiro, estrebaria, forno, oficinas também eram instalações comuns aos feudos. Isso porque havia necessidade de moer os grãos, armazená-los, havia necessidade de assar os pães, assim como de realizar algumas ferramentas necessárias para a prática da agricultura, já que a vida rural era predominante. Também existiam as terras, que estavam divididas em mansos ou reservas. Existia o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. No caso das terras comunais, como o próprio nome diz, eram de uso comum, ou seja, tanto por parte dos senhores feudais, dos nobres, quanto por parte dos servos. Geralmente, eles usavam para criar animais, praticar a pecuária. Entretanto, na área das terras comunais também tinham os bosques. Os bosques eram áreas restritas aos nobres. Isso porque eles praticavam nos bosques a caça, que era uma atividade típica da nobreza. Além das terras comunais, também tinha o manso senhorial. No caso do manso senhorial, eram as terras dos senhores feudais. Portanto, tudo o que era produzido nas terras dos senhores feudais eram destinados a eles. Embora as terras fossem deles, não eram eles quem trabalhavam nelas, mas sim os servos. Não podemos esquecer que eram comuns as relações senhoriais e as relações servis. No caso das relações senhoriais, os senhores feudais tinham obrigações em relação aos servos, como, por exemplo, garantir a eles sustento e sobrevivência, assim como proteção. Já no caso dos servos, eles também tinham uma série de obrigações em relação aos seus senhores, como, por exemplo, o pagamento de diversos tributos, ou seja, impostos. Esses tributos, por sua vez, eram pagos na forma de trabalho ou de produtos, já que nessa época quase não havia circulação de moedas. Então, os servos eram os responsáveis por trabalhar no manso senhorial.
a cerca de 3 vezes na semana, que era o imposto conhecido como corveia. Os servos tinham a sua área, que era o manso servil. Entretanto, parte da produção realizada nela deveria ser entregue ao senhor feudal. Outra parte que era conhecido como talha. Outra parte da produção deveria ser entregue à igreja. Isso porque eles deveriam pagar o dízimo, o chamado tostão de Pedro. Como os servos utilizavam os equipamentos dos feudos, como fornos, moinhos, eles acabavam tendo que pagar também pelo uso dessas instalações, que era um imposto conhecido como banalidade. Geralmente, o pagamento era feito por meio de assarem os pães, assim como de moerem os grãos para seus senhores. Existia a captação, que era um imposto por cabeça, ou seja, por pessoa em relação aos membros que pertenciam às famílias servis. Portanto, quem vivia no domínio feudal deveria pagar anualmente uma taxa, que poderia ser paga com trabalhos artesanais. Também tinha, e produtos artesanais. Também tinha a mão morta, que quando algum membro da família servil morresse, eles tinham que pagar uma espécie de multa, pois isso significava prejuízo para o senhor feudal. Então, geralmente, parte da criação dos animais daquela família eram entregues ao senhor feudal. Nessa época, como a vida era praticamente rural e a principal atividade era agrária, também foi empreendida uma nova técnica, conhecida como rotação trienal de culturas, ou seja, a rotação de culturas em 3 partes. Geralmente, eles procuravam, então, cultivar um determinado gênero agrícola, por exemplo, o trigo numa área. Na outra área, eles acabavam cultivando outro gênero, outro cereal, enquanto que a terceira parte ficava em descanso. E assim era feito o rodízio. Isso acontecia para que houvesse o descanso da terra e o crescimento do solo. Com essa técnica, houve o aumento da produtividade. Portanto, a vida era rural, praticava-se sobretudo a agricultura e a pecuária. O comércio era pouquíssimo praticado, diante do fato da Europa estar praticamente cercada e isolada, e, consequentemente, quase não circulavam moedas. Nesse período, portanto, os feudos adquiriram uma característica de autossuficiência, ou seja, produzia-se tudo aquilo que eles consumiam: ferramentas, roupas, calçados, gêneros alimentícios. O que não era produzido, geralmente era trocado. Havia uma troca de produtos entre os feudos. Portanto, a moeda quase que era inexistente. Até existiam alguns comerciantes ambulantes que vendiam produtos que não eram fabricados nos feudos, como sal, especiarias, azeite. E, geralmente, o estilo de vida dessas pessoas, não só dos servos, mas também dos nobres, eram simples. Geralmente não tinham muito conforto nem luxo. Bom, pessoal, agora que vocês puderam conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento dos feudos e a sua composição, eu vou solicitar para que vocês realizem as atividade 2, o exercício 2. Lembrando que na atividade 2 tem o exercício 1 e 2. Eu quero que vocês realizem o 2 da página 170 e que vocês também realizem o teste 2 da página 171. Bons estudos, qualquer dúvida, me coloco à disposição.